Bem-vindo! Hoje nós vamos falar sobre a felicidade. As pessoas estão tão apegadas às coisas deste mundo, achando que a felicidade a gente vai encontrar aqui. Então a pessoa vai e busca um trabalho para ter o seu salário do mês, achando que aquilo ali será a sua felicidade. E ela vê que aquilo ali não é a felicidade dela. O homem e a mulher solteiro procura um homem perfeito, uma mulher perfeita, não vai encontrar, porque quer uma felicidade. A felicidade não está na família, a felicidade não está num homem, não está numa mulher. E isso eu vou explicar hoje nesta meditação da palavra. Outros buscam a felicidade na saciedade, comem e acham que aquilo ali é a felicidade. Depois que se alimentam, se enchem de comida, vem uma profunda tristeza. Quando caem na real, já estão mergulhados numa depressão profunda. E que pena! A depressão ela vem quando nós buscamos as coisas deste mundo, quando não temos um objetivo final de conquistar o céu, levando a nossa vida à imagem e semelhança de Deus. A felicidade está em Jesus. A felicidade está nele, e é o que nós vamos meditar nessa palavra quando nós começar a ler. Então, depressão, uma profunda tristeza no nosso coração, buscar a felicidade neste mundo, em bens, e ter uma casa. A pessoa procura a felicidade, eu quero ter uma casa, e quando eu tenho aquela casa, acabou a felicidade. Aí busca ter um carro, tem o carro, acabou a felicidade, quer trocar de carro, compra outro carro e vai buscando as coisas deste mundo. Meu irmão, a finalidade da vida é nós entrarmos no reino dos céus. Então, quando nós temos comunhão com Deus, toda a nossa vida muda. Eu não estou falando que é ruim você ter uma casa, é digno isso, daquele que trabalha, conquistar as coisas, e isso é bom, você ter uma casa, você ter um carro, ter amigos, ter uma família linda, isso é muito bom, mas isso não é o nosso fim. O nosso fim último da nossa vida é entrar no reino dos céus. E o que eu faço para entrar no reino dos céus? Vamos ler a palavra de Deus, porque nós deixamos, por causa do pecado, um buraco no nosso coração. E o que é esse buraco? É o afastamento de Deus. Então nós vamos buscando as coisas e vamos nos afastando daquilo que nos santifica. Exemplo, a oração. Você às vezes pode ter parado de fazer oração todo dia por causa do pecado. O pecado faz isso, o pecado nos afasta de Deus. E Deus, Ele nos chama, Ele nos busca, vem. Então, orar com a palavra de Deus, talvez você não leia a Bíblia, ou até teve um tempo na sua vida que você lia a Bíblia e parou de ler. Por que parou? Por causa do pecado. O pecado, ele quer nos afastar de Deus. E claro que há muitos males, nós vemos em Efésios capítulo 6, que os demônios, nós estamos lutando contra os demônios. Uma terça parte dos anjos caíram do céu por desobedecerem a Deus, e estão nos tentando para nos tirar do reino dos céus. Então, tem muitas potências do mal querendo nos afastar de Deus. Agora nós sabemos que nós precisamos carregar a nossa cruz e seguir Jesus. Ele mesmo falou isso. E é um sofrimento mesmo. O corpo quer descansar, mas a nossa alma anseia em querer estar próximo de Deus. O problema é que nós cedemos às paixões do nosso corpo, da carne, e caímos no pecado e nos afastamos de Deus. Aí muitas vezes não tem como mais voltar. Quando a nossa vida se finda e nós nos voltamos para Deus, perdemos a nossa salvação. Então nós vamos ver aqui por que Jesus veio a esse mundo e o que Ele veio fazer para nos salvar, para nos dar a eterna felicidade. Talvez você pense assim, mas como que faz isso? O que eu preciso fazer? Vamos ler a palavra de Deus primeiro. Ela está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 1, no versículo 18 a 25, que diz assim: Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem,
não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos. Ele disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando José, fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado, e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então vamos desvendando, meditando essa palavra, o que ela quer nos ensinar. Ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Então nós vemos Maria ficando grávida do Espírito Santo. Então foi no poder do Espírito Santo, na virtude do Espírito Santo, para nos mostrar que não teve homem, ela não teve relação com nenhum homem. Ela deu o seu sim a Deus, e pelo seu sim a Deus, ela concebeu, no poder do Espírito Santo, Jesus Cristo, um filho. Depois, nós vemos José dizendo aqui, resolveu rejeitá-la secretamente. Por quê? Não deve ter sido fácil para José receber a notícia que Maria estava grávida pela virtude do Espírito Santo. Então, ser grávida do Espírito Santo poderia soar difícil para São José. Então, São José resolveu rejeitá-la secretamente. Por quê? Porque se ele entregasse ela ao sumo sacerdote, ao sinédrio, pela lei de Moisés, pegando em adultério, ela iria ser apedrejada. Então, ela iria morrer porque foi pega em adultério. Então, ele resolveu rejeitá-la secretamente para não acontecer este mal a ela. Porque São José é um homem de bem, diz aqui. Então, nós vemos que ele, amando Maria, faz este grande bem de preservar a sua vida. Depois nós vemos ali, quem é Jesus? Quem é esse que está em Maria, no ventre de Maria? O que ele veio fazer? Diz a palavra aqui no versículo 21, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. O que nos tira a graça de Deus? Nós recebemos a graça santificante, nos tornamos santos quando nós somos batizados. Nós perdemos essa graça de Deus quando pecamos. Então, quando nós estamos no pecado mortal, nós perdemos a graça santificante. Não podemos morrer no pecado mortal, senão nós vamos para o inferno. Então, aqui a palavra de Deus diz, porque ele veio salvar o seu povo dos seus pecados, veio nos batizar no Espírito Santo, veio apagar o pecado que está em nós, porque no céu não entra pecado, no céu não entra, nós entramos no céu santos, é por isso que existe o purgatório. Quando nós saímos daqui com pecados leves, do purgatório há uma pena a ser paga para entrar no reino dos céus. Então, Deus ele quer nos purificar, nos santificar para entrar no reino dos céus santos, cheio de alegria e felicidade dentro do céu, que é a maior adoração ao Senhor, ver Ele face a face como Ele é, um Deus bondoso, misericordioso. Será uma maravilha assim no céu. Então, nós sabemos aqui agora que Ele veio apagar o pecado, e o que nos afasta de Deus é o pecado. O homem Deus, Jesus, que apaga o pecado, o que acontece com o ser humano? O ser humano ele se desvia da verdade. O ser humano ele se afasta de Deus. O ser humano ele se afasta das pessoas que falam de Deus. Então nós vemos no YouTube, no Facebook, no Instagram,
muitas pessoas pregando o evangelho do Senhor com poucas visualizações. Aí nós vemos aquilo que não edifica com milhões de visualizações, coisas que não edificam a nossa vida para o céu. E as pessoas assistem aquilo que não cresce, aquilo que não santifica, aquilo que não dá, não acrescenta nada à nossa vida, à nossa salvação. Por quê? Por causa do pecado. O pecado, ele vem nos destruir. O pecado, ele nos coloca, o pecado mortal nos coloca no inferno, no afastamento de Deus, numa inimizade com Deus. Aquele que está em estado de pecado mortal é um inimigo de Deus. Agora, nós podemos nos voltar para Ele e nos tornar amigos? Sim, através da confissão, se arrepender dos nossos pecados, o arrependimento, e se voltar para aquele que veio tirar o pecado do mundo, que é Jesus. Ainda dá tempo. Uma pessoa que vive em estado de graça, não no pecado, essa pessoa, ela é feliz. E por que ela é feliz? Porque ela vive a vontade de Deus. Agora então você vai entender. Desde o começo do vídeo eu estava falando sobre a felicidade. A felicidade está em nós fazer a vontade de Deus, em realizar a vontade de Deus. Nós vemos Paulo e Silas presos por causa de Jesus, e eles cantavam salmos, hinos lá na cadeia. Os outros presos ficavam olhando abismados. Estão presos, estão felizes, porque estão realizando a vontade de Deus. Nenhum bem aqui na terra vai te trazer a satisfação completa da sua vida. Você compra um carro, você fica alegre ali, não vou nem falar felicidade, ou uma euforia, nem alegria, 2, 3 dias, e depois, o que acontece com a sua vida? Você volta de novo como você estava. Então, meu irmão e minha irmã, Jesus vem tirar o pecado do mundo, e depois, no versículo 23, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Ele não nos abandona. Então você pode ter o maior pecado de todos, ele não te abandona, Deus está com você. Então, meu irmão, não existe desculpa, você volte para Deus, porque Deus é maravilhoso. Deus te abençoe.